No vídeo de hoje eu gostaria de deixar alguns aprendizados e algumas reflexões a respeito daquilo que eu gostaria de ter aprendido ainda na minha juventude. Não sou nem tão velho assim, mas a verdade é que o tempo passa para todo mundo. E aí tem alguns conceitos, algumas reflexões que eu gostaria de ter tido um pouco antes. Se eu tivesse tido a oportunidade de ter acesso a esses conhecimentos, talvez eu teria errado um pouco menos. Né? Talvez isso fez parte da minha vida, com certeza, mas talvez esse vídeo possa fazer sentido para você ou para algumas pessoas que você lembre. Mas enfim, eu acho que são reflexões que eu gostaria de ter tido um pouco mais novo e que faz diferença no dia a dia da vida do cristão. O primeiro conceito que eu gostaria de ter reflexão, né, que eu gostaria de ter tido é sobre conquista. Porque Deus, às vezes, ele promete algo para nós, né? Eu vou te dar uma casa, né? Eu vou te dar uma profissão. E aí, nós como cristãos, às vezes, nós erramos no sentido de esperar que isso vá acontecer de uma forma milagrosa, né? E aquilo que acontece sem esforço é um milagre, só que o milagre não acontece o tempo inteiro. E aí nós precisamos de entrar numa busca, precisa de aquilo que Deus colocou, né, que prometeu para nós, nos é dado, mas precisa ser conquistado. E eu acho que esse conceito da conquista talvez é algo que acaba acontecendo na vida do cristão mesmo. A gente vai passando o tempo, assim, não, Deus prometeu que vai me dar uma casa. E aí o quanto a gente tem buscado para que isso aconteça, né? Para que essa conquista, para que isso se realize, né, esse presente de Deus se realize, ele precisa ser conquistado. E às vezes a gente peca nesse assunto, não seria pecar, né, mas assim, a gente erra nesse ponto de não buscar formas de conquistar aquilo que Deus nos deu. E esse é um conceito que talvez se eu tivesse aprendido um pouco antes, eu tinha errado em menos coisas na minha vida, eu tinha buscado com um pouco mais de afinco aquilo que Deus já tinha prometido para mim. Porque aquilo que Deus promete, aquilo que Deus dá, precisa ser conquistado. Você vê, a salvação, ela é dada, né? Deus nos deu a salvação através de Jesus. No entanto, ela precisa ser conquistada, envolve a gente reconhecer os nossos erros, né? Entregar a nossa vida para Jesus, são uma série de abstenções que a gente tem que fazer relacionado à nossa vida. Então é uma conquista, a salvação ela é dada por Deus, apesar de nós não termos direito a isso. No entanto, existe um trabalho que nós devemos realizar para que isso aconteça. Então acho que esse conceito da conquista, eu acho que é importante a gente ter, desde o quanto mais cedo a gente conseguir entender isso e internalizar esse conhecimento, né? Dentro de nós, a gente acho que tende a crescer e evoluir muito. O outro conceito é sobre responsabilidade. E responsabilidade é algo que às vezes a gente erra no sentido de que a gente está buscando conquistar alguma coisa, a gente consulta o Senhor, né? Consulta a Deus a respeito daquilo que nós vamos conquistar, e aí às vezes alguma coisa dá errado. Eu quero comprar um computador, e aí eu vou lá e compro um computador, e eu conquistei aquilo, né? E aí eu consultei a Deus para poder comprar aquele computador, o computador começa a dar problema, dá uma série de coisas, e aí assim, nós temos às vezes o costume de responsabilizar a Deus pelaquilo que seria a responsabilidade nossa, porque talvez assim, você consultou a Deus para poder comprar aquele computador, mas o quanto você buscou recursos que estavam disponíveis para você, né, pesquisando com amigos, pesquisando com pessoas que conhecem mais a respeito daquele assunto, para poder adquirir aquilo. E aí a gente tende a responsabilizar a Deus, porque deu errado, mas eu conquistei, mas eu consultei a Deus, Deus permitiu que isso acontecesse, como que Deus permitiu que isso acontecesse? Começa às vezes a ter alguns questionamentos. E a verdade é que a gente precisa nos responsabilizar pelas atitudes que nós tomamos, né, pelos atos que nós tomamos e as consequências desses atos.
né? Muitas vezes a gente negligenciou alguns pontos e aí nós precisamos nos responsabilizar, porque entendendo a nossa responsabilidade dentro daquilo que nós consultamos a Deus, mas ainda assim aconteceu coisas que nós não gostaríamos, precisamos de enxergar pontos que talvez tenham sido que nós deixamos passar por confiar que Deus ia cuidar de tudo. Deus vai cuidar de tudo, no entanto, nós não podemos nos eximir da nossa responsabilidade. Então, o conceito de responsabilidade é algo que eu acho que precisa estar muito claro na nossa mente, no sentido de que no dia a dia nós precisamos de entender que todos os atos, tudo que acontece tem consequências. E às vezes não são da forma que nós gostaríamos, acontecem coisas que nós não gostaríamos que acontecesse. No entanto, temos a nossa parcela de responsabilidade nisso, né? E às vezes a gente negligencia, vamos dizer assim, espiritualizando todas as nossas decisões e às vezes esquecendo que tem pontos que são de nossa responsabilidade e que Deus não vai mostrar porque já está claro, né? Tem coisas que você, assim, decisões financeiras, por exemplo, você tem outros recursos que podem ser alcançados, né? Tem pessoas que podem te ajudar nisso. E aí a gente negligencia isso e acaba, às vezes, sendo prejudicado em algumas situações. O outro assunto que eu gostaria de falar é a respeito de tempo de qualidade com Deus. Esse é um assunto que, com certeza, toda a igreja fala a respeito da gente ter tempo de qualidade com Deus. E eu queria me atentar muito à questão de tempo de qualidade, porque não seria quantidade, mas assim, a qualidade do tempo que você tem. E se a gente pensar em Deus como uma pessoa, né, Deus como pai, né, na figura de uma pessoa, você se relaciona mais com essa pessoa estando a sós com ela. E às vezes nós erramos nesse ponto de tentar buscar mais tempos a sós, né? Seja em oração, seja na leitura da palavra, para que a gente possa desenvolver esse relacionamento, né? Assim, a gente vai ter todo o suporte da igreja, né? Para poder proporcionar isso, mas é muito importante a gente desenvolver esse tempo de qualidade também de uma forma mais intimista, porque eu acho que isso vai reduzindo, eu acho que reduz muitos pontos de conflito, né, e de dificuldade que às vezes a gente lida. Eu senti muito isso na minha juventude, assim, de tempos de dificuldade, assim, o que é certo, o que é errado. Se a gente estiver mais perto de Deus, a gente vai entender aquilo que é bom e o que é mal, né? Aquilo que tá mais ausente de Deus vai ficar muito mais evidenciado conforme a gente for desenvolvendo isso. E aí é importante que às vezes a gente pensa muito em questão de quanto tempo a gente está servindo a Deus, em quantas coisas a gente está fazendo. Isso é fundamental, né? Mas é importante entender também assim, quanto tempo de qualidade a gente está desenvolvendo nessa relação íntima com Deus. Porque assim, uma coisa não elimina a outra, né? A quantidade não elimina a qualidade, né? Então, eu acho que essa questão de desenvolver, principalmente na minha juventude, eu senti muito são pontos que eu comecei, depois de velho, comecei a entender, né? Não sou tão velho assim, tá? Mas, enfim, são pontos que eu acho que é bem legal a gente refletir o quanto antes, assim, quanto tempo de qualidade você está investindo para poder desenvolver o seu relacionamento com Deus. Porque Deus quis sempre ter um relacionamento com Deus, né? Apesar de todo o poder e toda a glória, Deus sempre quis desenvolver com o homem relacionamento. Então, eu acho que são 3 pontos aí que eu trouxe no vídeo de hoje. Talvez vai ter uma parte 2, uma parte 3, aí tem mais coisas, mas esses 3 pontos principais: conquista, responsabilidade e tempo de qualidade com Deus. Eu acho que são 3 conceitos muito importantes que eu gostaria de ter tido um pouco mais novo. E é isso aí. Se você gostou do vídeo, curte aí, compartilha ele e nós estaremos de volta aqui em mais alguns dias.